Oi, pessoal, Gabriela Neuber aqui. Vim mostrar um pouquinho do livro Autisticamente Autêntica para vocês de novo, mas agora eu vou mostrar um pouquinho do conteúdo dele. Então vamos lá para a gente ver aqui. O conteúdo é bem extenso, são 421 páginas, tem exercícios para a gente fazer, exercícios reflexivos para a gente fazer, e tem partes mais teóricas, como essa parte do processamento de luto, e tem uma parte que eu gosto muito, depois da primeira parte, que são coisas mais dos desafios do pós-diagnóstico, vem uma parte mais teórica sobre o autismo, suas múltiplas perspectivas. E eu trago uma discussão sobre o autismo como deficiência, porque as pessoas têm muita dificuldade em pensar por que é uma deficiência ou não. E as pessoas que recebem o diagnóstico têm dificuldade em se ver como pessoa com deficiência. Então vai uma boa discussão aí. E essa parte eu gosto muito dela, complexidade do autismo, onde eu falo sobre diversas teorias que tentaram explicar o autismo, né? Então, aqui, tentando explicar o autismo. E aí, até chegar nas abordagens novas, que é repensando, redefinindo o autismo. E aqui são as teorias novas de camuflagem, monotropismo, problema da dupla empatia, inércia autista e o burnout. Então, a partir daqui, é todo um workbook dessa parte, onde a gente vai trabalhar de forma muito prática, em exercícios e questionários, todas essas novas informações da camuflagem, como funciona o pensamento monotrópico, a inércia autista, o burnout autista, então a recuperação, as possíveis causas do burnout. Então você vai conseguir entender se você está passando por um período de burnout ou não. Então a gente tem tudo muito didaticamente para ficar fácil a compreensão, e todos eles têm navegando na inércia autista, no burnout autista, que aí são questionários, são pensamentos reflexivos para a gente entender como está o meu funcionamento. E, por fim, a gente chega numa parte que aqui eu falo sobre um pouquinho das emoções, um mapa corporal para a gente estudar as emoções e entender a lexetimia, né? Então, vamos aprender a identificar as emoções no corpo, né? A gente passa por uma parte que é sobre as crises humanas no autismo, porque as crises autísticas são crises humanas, né? A gente chama de crises autistas, mas são crises humanas. E aí essa parte, ela também tem uma parte teórica, mas ela tem uma parte totalmente de exercícios para a gente identificar aprender sobre o nosso sistema nervoso autônomo, que é o que vai funcionar durante as crises, né? Então, tem dicas de prevenção e de regulação emocional, tudo muito didático, muito desenhado. Meu plano de prevenção diária para prevenção de crises, lidando com crises, então, e aí tem instruções para pessoas que cuidam de pessoas autistas e para pessoas autistas. Okay? Meu plano para o meltdown, meu plano para o shutdown. Então, essa é a parte de workbook. Anatomia da crise, para a gente analisar depois de uma crise, o que foi que gerou a crise. Aqui a gente tem a janela de tolerância e aqui um instrumento bem importante, uma ferramenta bem importante para a gente ir fazendo o mapa, o monitoramento mensal de crises até o final do mês. Então, é um workbook, né? Ou seja, um caderno de exercício, um livro com caderno de exercício, né? E aí, o estilo de funcionamento autista, que a gente vai ver o estilo de cognição, o estilo de comunicação, o perfil social, o estilo de socialização, como funciona os estilos das pessoas autistas. E aqui um instrumentozinho para a gente avaliar qual é a minha maior tendência nesses estilos de funcionamento, né? Analisar o meu perfil sensorial,
Aqui um mapa também para a gente pontuar sobre o nosso perfil sensorial, quais são as situações que mais geram sobrecarga sensorial na gente. E estratégias de regulação e bem-estar. Então, tem diversas estratégias que eu coloquei aqui, diversas técnicas. Tem toda uma parte de técnicas para vocês experimentarem, como o EFT, a estimulação bilateral, também está aqui, tá? Então, exercícios bem tranquilos de fazer. E aí eu trago uma discussão sobre a prática de afirmação da neurodiversidade, porque agora é o que a gente tem de mais moderno e sofisticado nas teorias sobre o autismo, né? Que é atualizar as nossas práticas clínicas e educacionais e de trabalho nas práticas de afirmação da neurodiversidade. Então, aqui tem todo um capítulo de discussão sobre isso, os princípios para a prática de afirmação da neurodiversidade. Eu trago algumas sugestões, algumas propostas de princípio para vocês. Uma explicação do que é o processo de terapia, para a pessoa entender o que ela tem que esperar dos terapeutas que afirmam a neurodiversidade. E aí um pouquinho do ambiente seguro autista, o ASA, os seus principais fundamentos, como que qual o perigo da invalidação do eu autista autêntico. E por fim, a gente vai para o principal e último capítulo, que é o capítulo é um ensaio que eu quis fazer e trazer para vocês, ensaio sobre autenticidade, onde a gente convida a pessoa a compreender o que é ser uma pessoa autêntica, depois de ter visto todo o workbook, todo o livro, todo o guia, né, de 421 páginas, você chega ao fim com o ensaio da autenticidade e termina com um questionário para você entender o seu processo de autenticidade, aqui navegando a autenticidade neurodivergente. E aí você vai pontuar para saber o quão você tem conseguido vivenciar de forma autêntica ou não. Então fica o meu convite aqui para vocês conhecerem o Autisticamente Autêntica.